A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo. Eu não ia fazer a parte 3 desse vídeo, mas esse vídeo que eu fiz os dois atrás ali, tava muito quente, tava pegando fogo e eu tenho que dar esclarecimento sobre o vídeo todo. Eu queria pegar o vídeo todo, mas ele é muito longo e as minhas explicações eu tive que parar várias vezes, porque tinha muitos erros nesse vídeo, tanto da parte dos religiosos, quanto da parte das outras pessoas que não eram religiosas também estavam pregando liberalismo, fazendo a graça de Deus e libertinagem. Então eu tenho que pregar o evangelho de acordo com o que está na Bíblia, não com liberalismo e nem com rigidez da lei, entendeu? A graça não é 8 e nem 80, não é rigidez da lei e nem é libertinagem que você possa fazer tudo porque Jesus já morreu na cruz. Entendeu? Então, ó, e outra coisa, vou dar uma explicação aqui rapidinha. Tá vendo minha camisa? De seda rosa, né? Aí falam que eu sou machista, que eu tenho preconceito com os homossexuais. Eu tenho colegas homossexuais, não tenho intimidade com eles, mas respeito eles, converso com eles, não tenho nada pessoal contra eles, mas a prática homossexual a Bíblia é contra. Como a Bíblia é contra o adultério, como a Bíblia é contra o assassinato, como a Bíblia é contra a ladruagem, como a Bíblia é contra a distorção da palavra dela, como a Bíblia é contra todos os tipos de pecado, a mentira, todos eles, certo? Então, eu já fui tirado de chacota por usar essa camisa aqui na rua, já fui zombado, já fui disseteado, já fui tratado com preconceito, mas eu não liguei. Por quê? Porque eu não tenho preconceito. Se eu fosse preconceituoso, muitas coisas que muita gente acha que é coisa de gay, de boiolinha, eu não faria. E às vezes eu faço, porque pra mim não é coisa de boiola usar uma camisa rosa. Ou muita gente, às vezes, eu já cheguei a usar cabelo grande, né? E gosto de cabelo grande. Nos últimos anos eu cortei bastante vezes, né? O cabelo, não deixei muito crescer, mas eu gosto de deixar crescer. Eu só não deixava porque dá muito trabalho de cuidar, né, irmãos? Mas eu gosto, sempre gostei desde a minha juventude que eu tinha cabelo grande. Meu cabelo é ondulado ou cacheado, às vezes ele tem uns cachinhos, mas é ondulado, é fino e ondulado, se eu deixar crescer, entendeu? Então eu não sou um cara preconceituoso, só que o que a Bíblia diz, se eu digo que creio na Bíblia, como palavra de Deus, tudo que ela diz, mesmo que me confronte, mesmo que no momento assim eu não concordo, aí depois eu falo, não, mas a Bíblia está certa, porque ela vai confrontar o meu erro, para mim me corrigir e me transformar, para mim mudar a minha maneira de pensar, para mim mudar e pensar com a mente de Deus, que é a palavra de Deus, para mim me converter, para mim me santificar, se é que eu quero ser um verdadeiro cristão, entendeu? Então eu não posso me adequar ao que o mundo diz, eu tenho que me adequar, por mais inteligente que a pessoa, porque esse vídeo aqui, a continuação dele, são com pessoas inteligentíssimas, mas com a inteligência humana e não da espiritual. Mesmo aqueles que frequentam religião não têm a sabedoria do espírito. Eles interpretam ou com a mente religiosa ou com a mente do mundo, e não com a mente espiritual. Entendeu? E aí é onde mora o perigo deles errarem e como erraram. E aí eu vou esclarecer aqui. Para quem quer esclarecer, quem quer concordar. Quem não quer, aqui é o canal livre, que é o canal de autoanálise e reflexão, não de imposição. Respeito quem discordar, quem quiser comentar e fazer seu comentário contrário às minhas opiniões, pode fazer, não vou desrespeitar, não vou xingar, não vou ficar chateado nem nada, só não vou concordar. Entendeu? Porque o que eu falo aqui é baseado nas escrituras, não é no meu achismo, que Deus não está preocupado com o que eu acho, não é na minha opinião própria, e sim o que a Bíblia diz. Agora, quem não quer que a Bíblia é a palavra de Deus, pensa do jeito que quer, mas isso não vai me afetar e nem vai fazer eu mudar de ideia, porque a minha mente já está formada pela palavra de Deus. Agora, muitos estão formados com a mente religiosa, aí, né? Então vamos lá. Acho que agora nós terminamos isso aqui, viu? Eu não queria fazer esse vídeo com muitos vídeos não, mas como o assunto é quente e é importante. Para mim, lidar com esses textos, pastor Alano? Primeiramente, eu quero dizer que existe uma grande dificuldade de um cristão lidar com essa questão, principalmente se for um cristão gay. Porque ele cresce ouvindo que... Olha o absurdo que essa mulher vai falar, hein? Pastora, hein? Né? E muitas vezes existe até aquela homofobia cordial. Ele aqui também tá errando, mas ele é sincero.
certo? Ela já não é sincera, ela é distorcida, que nem teve outros ao longo desse vídeo aqui, né? Que eu fiz 3 vídeos divididos desse mesmo vídeo, tá, irmãos? É que eu tive que parar para explicar. E aí tive que fazer 3 vídeos. Mas esse aqui é sincero, só ele tá enganado porque ele tem praticamente religioso em algumas coisas. E outras ele tá certo, outras ele erra. E esses que sempre estão do lado direito aqui da tela, né? Do lado esquerdo para alguém que tá vindo aí, não sei. Sempre eles vão interpretar com a mente humana. Ou com a fraudulência de Satanás. Porque a mente dela já é diabólica. Entendeu? Por isso que eu falei no outro vídeo que a mulher não pode ser pastora não por questão de machismo. É que a Bíblia diz isso. A única pastora foi Raquel na Bíblia. E ela foi pastora porque não tinha homem. Labão só tinha 2 filhas mulheres. Entendeu? E ela foi pastora só de animais. Ela não pregou o evangelho. Davi não, ele foi pastor e foi rei. Ele foi ungido. Ela não foi ungida, a Raquel. Entendeu? Então ela foi só pastora de animal. Agora, quando Deus usa o animal para fazer daquele ungido um pastor de pessoas, aí sim. Mas isso daí, a maioria na Bíblia foram homens. Porque a mulher caiu em transgressão e foi enganada primeiro. O homem também foi, porque o homem acompanhou a mulher no erro. Mas Satanás, ele usou a mulher para levar o engano. Entendeu? Então por isso que a Bíblia fala, não que a mulher não possa pregar o evangelho e não possa ensinar para outras pessoas. Ela não pode ter autoridade de homem. Qual que é a autoridade que Deus deu para o homem? De ser pastor e pregar, direcionar as pessoas. Essa autoridade foi dada para o homem, não para a mulher. Quando a mulher se coloca nessa posição, ela está desobedecendo a palavra de Deus. De novo, não é que a mulher não possa falar do evangelho, não possa pregar, mas ela não pode se colocar na frente do homem como líder pastoral, entendeu? Porque esse dom específico foi dado ao homem. Lógico que Deus dá outros dons às mulheres também, tá? Mas por quê? Olha o que ela vai falar aqui. Né? É lógico que não são todas as mulheres que pregam como ela, lógico. Tem muitas mulheres que pregam de acordo certinho com o evangelho, entendeu? Eu tenho um canal de uma que eu sigo aí, mas não é porque eu sigo ela que eu concordo que ela pode ser pastora, entendeu? Eu não concordo. Só que por que eu sigo? Porque como eu já ensinei os meus seguidores do meu canal, aqueles que já estão há mais tempo, eu escuto o que a pessoa fala e comparo com a Bíblia. Se tiver de acordo, seja a pessoa quem for, homem, mulher, inteligente, não tão inteligente, não importa. O que importa é o que está de acordo com a Bíblia. Aí eu colho aquilo. Se tiver em desacordo com a Bíblia, aí eu jogo fora. Seja homem, seja mulher, seja o Einstein, seja o governo, seja o mais inteligente homem que for da face da terra, se não tiver de acordo com as escrituras, eu jogo no lixo. Entendeu? Por isso que eu escuto. Mas eu não concordo com certas atitudes. No caso, a atitude da pessoa. Entendeu? É isso que a pessoa tem que aprender a fazer. Colher só o que está de acordo com a Bíblia. E examinar o que a outra pessoa fala e ver se está de acordo. Entendeu? Muitas vezes eu não examino, a maioria das vezes eu examino, mas algumas vezes eu não examino porque eu já decorei muitos textos da Bíblia na minha mente de tanto estudar, irmãos. Mas alguns textos que eu ainda não tenho decorado, aí quando eu escuto eu vou comparar com a Bíblia. Peraí, vou ver se isso aqui está nas escrituras. Entendeu? Ama o pecador, mas aborrece o pecado. A gente te ama, mas você tem que mudar. Na verdade, Deus odeia o pecador e também odeia o pecado. Essa frase aí é da galerinha do Não Judeus, tá? Só não tem base bíblica. Porque na verdade Deus ama sim o pecador. Ele só odeia o pecado que habita no pecador. Por isso que ele fala que o pecador tem que se converter. Porque o pecado é o mal, entendeu? Então, e ele vai ter que condenar o pecado. E se a pessoa não se converte, a pessoa vai ser condenada junto. Entendeu? Porque ela não quer mudar. Entendeu? Porque quando você quer mudar, você deixa a palavra da verdade estar, que é o Espírito Santo, e você começa a refletir sobre sua vida e a palavra vai te confrontar, ela vai te auxiliar, vai te dar bênção, vai te dar conforto, vai te dar consolo na época das lutas, das dificuldades. Deus vai te ajudar, vai te dar livramento, mas ela também vai te confrontar. O que é confrontar? Ela vai mostrar os seus erros para você mudar de vida e se converter dos erros. Entendeu? E muitas pessoas não querem isso daí. Eles querem ir lá para a igreja receber bênção, né? Multiplicação de dinheiro, de terras, de casa, de carro. É isso que a pessoa vai. Por isso que essas igrejas são fraudulentas. Eu falo. E aí fica esse aqui querendo que as pessoas que estão saindo da igreja voltem.
Ué, volta se for tonto. Não é possível. Com tanta fraudulência, aí ó. Todo pastor que tá pregando conta e ele mesmo tá falando mal deles e ele mesmo manda a pessoa de volta para a igreja. Não dá para entender isso aí. Cheia de cordialidade, mas por trás disso existe realmente uma rechaçação, uma exclusão. A segunda coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia ela vai sempre precisar ser avaliada. Olha lá, avaliada. Popular. Vai que a Bíblia, você vai avaliar ou seja, Deus agora. Em outras palavras, atualizada a nossa cultura. A mesma ideia do Ed Renekiewicz e de outros pastores liberais norte-americanos. E quando eu falo de uma Você não avalia Deus nem muda Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo não muda. Os conceitos dele já está tudo escrito na palavra. O último livro foi Apocalipse. Não tem mais o que acrescentar e nem tirar. O que Apocalipse fala? Aquele que acrescentar ou tirar uma palavra de... Teve gente que fez isso, tá? Tanto não só no livro da Bíblia escrita, mas quanto na sua fala, que você vai distorcer o que está escrito. Quem acrescentar, tirar ou distorcer uma símbolo do que está lá, enfrentará o juízo de Deus. Então é o que ela está fazendo aí, ó. Ela vai ter que dar conta para Deus. Vai brincando com as coisas de Deus, vai distorcendo, fazendo libertinagem com a graça de Deus, vai. Ação popular da Bíblia, eu estou falando de um triângulo da hermenêutica. Eu estou falando da realidade pessoal da pessoa, da realidade... História de hermenêutica, eu já falei no vídeo passado, irmão, não caio nessa. Fica falando palavra difícil que as pessoas nem entendem, ela tem que falar a linguagem do povo. Por que esses pastores e pastoras falam linguagem difícil? Já para confundir a mente da pessoa, entendeu? O negócio de exegese, hermenêutica. Não, irmão, a hermenêutica e a exegese é importante. Então explica o significado para a pessoa entender o que é hermenêutica e o que é exegese. Que eu explico. As palavras difíceis que eu falo no meu vídeo, eu explico o que ela significa. Mas eles explicam? Não explica. Por quê? Porque eles querem lubrificar as pessoas. A intenção é essa. E da realidade social. Então é tipo assim, é eu que interpreto a Bíblia da minha maneira. Olha. Não conforme ela está me dizendo. Isso. É isso que ela narrou do É o que a maioria das pessoas fala. Por exemplo. É a minha interpretação. Quer dizer, não é o Espírito Santo, não é a mente de Cristo que vai fazer você interpretar segundo a vontade de Deus. É você que vai fazer a sua própria interpretação, com a sua mente carnal. Com o seu próprio entendimento, com a sua própria inteligência. Se a Bíblia fala, não se apoie no seu próprio entendimento, que o coração do homem é mais corrupto que tudo e mais enganoso, desesperadamente enganoso. Está na Bíblia isso. O maldito homem que confia no homem, não é o homem que confia em si no outro, é o homem que confia em si próprio também, entendeu? Porque nós somos falhos, irmãos. Nossa mente prega peça. Se você não basear no que está escrito na Bíblia, sim, nas suas emoções, ou nos seus sentimentos próprios, no seu entendimento, na sua inteligência. Que eu sou muito inteligente. Não veio de Deus não, né? Não dá glória a Deus não por causa da sua inteligência. E outra, a inteligência tem a espiritual e tem a humana. A inteligência humana, por melhor que ela seja e construa grandes coisas, ela não é maior do que a espiritual. E a espiritual não vem de estudo humano. Já expliquei isso no meu canal. A espiritual é dom dado por Deus. Quando você vai para a palavra, Deus faz nascer dons em você. Sim, Jesus não estudou. Muita gente fala que Jesus só aprender com os mestres da lei. Heresia, tá? Heresia, porque que Jesus não precisava aprender, ele era e é Deus. Era porque foi naquela, quando eu digo que era, porque era lá no tempo dele, que ele veio habitar na terra aqui. Ele é que ensinava as escrituras. Que os próprios religiosos falou assim, da onde vem tanta sabedoria? Ele não tem letra, ou seja, ele não estudou aqui na terra. E ele diz que via do pai. Então, quer dizer, como que ele aprendeu com os religiosos? Outro dia eu vi o canal falando isso, que Jesus foi ao templo para aprender. Irmãos, a palavra lá em Tito fala assim, esses homens que transformam casas inteiras ensinando o que não deve. Principalmente o da circuncisão, ou seja, os religiosos da lei. Que convém tapar a boca. Tape a boca, meu filho. Eu falo demais, mas eu falo em quantidade, mas eu falo o que está de acordo com a Bíblia. Eu não é falar demais no tanto que você fala, é falar bobagem, é não saber o que fala. Distorcer a palavra, certo? Na onde que Jesus precisou ir aprender de alguém, meus irmãos? Aqui, Jesus é que veio ensinar. Que conversa do diabo é essa, rapaz? Olha essa agora, eu tenho que ouvir cada coisa, rapaz.
que não tem base bíblica, o diabo pensa, ele lubridia a maioria do... Quem está em Cristo, quem está com o Espírito Santo alimentando o seu espírito da palavra, o diabo não consegue enganar. Tá? E se ele enganar é por curto período, daqui a pouco Deus revela a verdade. O texto mais antigo, mais recente do Antigo Testamento foi escrito 450 anos antes de Cristo. E daí? O mais recente do Novo Testamento, 90 anos depois de Cristo. Aí eu pego palavras que foram usadas nesses textos e insiro um vocábulo que foi criado em 1868 por Karl Marx Bennett, que foi um jornalista astro-húngaro, que era escritor, poeta e ativista dos direitos humanos. E daí? Essa palavra fala em Colossenses, não se ateais por vã filosofias, filósofos são inteligentes, são estudiosos. O que é vã? Vã, é coisa vã, coisa que não vem da palavra de Deus, que é vã, que não serve para nada. É vãs filosofias, vãs, não é boas filosofias. Então, não se atém em vãs filosofia pela sutileza, sutileza, eles vêm com sutileza, dos homens abomináveis que enganam fraudulosamente, com astúcia. Quem tem astúcia? A serpente, o diabo, entendeu? Então, mas a Bíblia foi escrita há não sei quantos mil anos atrás, ela tem que ser atualizada. A Bíblia escrita há não sei quantos mil anos atrás é mais atual que qualquer outro livro escrito hoje, que já se envelheceu alguns, certo? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está escrito em Hebreus, entendeu? Ele não muda. E toda a palavra que ele escreveu, tanto do passado quanto do presente quanto do futuro, já está tudo lá. O que vai acontecer no futuro já está tudo lá e tudo está se cumprindo. Então não tem que modificar nada, não tem que avaliar nada, não tem que distorcer a Bíblia para se atualizar com o tempo moderno de hoje. E muita gente pensa igual essa mulher aí. A Bíblia tem que ser atualizada. Olha, isso é pensamento do gabiroto, hein? Já estou falando, e eu não estou falando de maneira religiosa não, irmãos. Eu não sou religioso. Mas isso é pensamento do diabo, certo? Não caiam nessas aí para vocês verem. Termo homossexual. E aí a gente usa tudo para afirmar o homossexualismo. No século XVIII no século XIX para colocar aí em textos bíblicos que foram escritos séculos, milênios antes dessa ocasião. Então a gente precisa para colocar textos bíblicos. Mas a Bíblia não foi inspirada pelo Espírito Santo, a própria Bíblia não se interpreta. Quando a Bíblia fala que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela mesmo está dando o testemunho que a Bíblia foi escrita pelo próprio Deus, que inspirou os santos de Deus, os profetas, a escrever. Então, como que a Bíblia é inválida e você tem que mudar ela aos conceitos de hoje? Só para você continuar pecando, fazendo o que é contra a palavra de Deus, e falar, não, aqui ó, a palavra de Deus ela aprova o meu ato. É o que ela vai falar e logo depois você vai ver onde ela quer chegar. Você vê como que o diabo é astuto, cara. Leitura popular, uma leitura que traga leitura popular, a manifestação, não é leitura pelo Espírito Santo. Porque se eu for escolher graça libertina, onde eu vou dizer, não, esse texto aqui do Antigo Testamento eu posso aplicar hoje, mas esse aqui eu não posso. Então por que eu tenho que selecionar textos das Escrituras e dizer... Porque é Deus que diz que você tem que hoje nós estamos na graça, mas a graça não é libertinagem, porque é Deus que diz que você tem que honrar pai e mãe, e isso está escrito no Antigo Testamento. E as leis morais, mesmo escritas no Antigo Testamento, são válidas até hoje. Não matarás. Deus fica... Agora eu pergunto, Deus se agrada que você mate, irmãos? Seja sincero. Deus se agrada que você roube? Seja sincero. Deus se agrada que você adultere? Isso estava escrito no Antigo Testamento, só que vale para hoje. O que não vale para hoje? As leis cerimoniais, as leis sacerdotais, as leis que Cristo já cumpriu na cruz no nosso lugar, que a gente não podia cumprir porque éramos pecadores, certo? Agora, só porque estamos no momento da graça, não quer dizer que Cristo morreu e ressuscitou e pagou o seu pecado, que você pode aprovar coisa que a Bíblia desaprova, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, entendeu? Então ela está sendo astuta com a astúcia do diabo, entendeu? Para confundir a mente da pessoa. E o vídeo todo teve isso daí, todo esse vídeo. Eu tive que parar várias vezes para corrigir vários erros, tanto das pessoas que estavam desse lado, que era do lado do mundo e do diabo, quanto dele que é um homem sincero de Deus, mas que interpreta a Bíblia
com a mente religiosa que também leva o engano, entendeu? Então é complicado. Por isso que Deus falou que o engano ia ser grande demais no final dos tempos, viu? Vale o que não vale para o cristão da atualidade. E uma outra coisa que responde a sua pergunta pontualmente. Nenhuma passagem bíblica, nenhuma, condena a homossexualidade. Quem foi que disse que não? O sexo entre pessoas iguais, o conceito de orientação sexual. Irmãos, o que Romanos fala? Que se inflamaram entre si, carta de Paulo a Romanos, homem com homens e mulheres com mulheres cometeram torpeza. Entendeu? E isso para Deus é a abominação, está na Bíblia. E Sodoma e Gomorra, que quiseram pegar os anjos de Deus, que Deus enviou lá, os homens abomináveis. Entendeu? Porque acharam os homens bonitos. Quem diz que não tem nas escrituras? E o texto que tem, por que você tem que trocar? Que tem tanto falando no Antigo Testamento quanto no Novo, de homossexualismo. Só que no Antigo fala-se menos, né? Tem poucos versículos que falam de homossexualismo. Porque eles falam lá de pecados de maneira geral. Entendeu? Agora, no Novo já fala um pouquinho mais. Entendeu? Agora, falar que a Bíblia não condena o homossexualismo, ela não é só o homossexualismo. Todo tipo de perversidade, de pecaminosidade, Deus condena. Oxe, como que não? Para que Jesus morreu na cruz então? Olha o absurdo que essa mulher está falando. E lubridia quem não tem conhecimento bíblico. A mim, não. Não fala sobre orientação sexual. Se a gente for falar do que a Bíblia não fala, existem muitos temas atuais que a Bíblia também não fala, mas a gente usa a palavra de Deus como a nossa bússola no conceito de princípios divinos. Mas ela não está sendo seu guia correto, não. Você não está absorvendo direito o que a palavra está dizendo. Tem coisas que a Bíblia não fala? Lógico que tem. Se a Bíblia fosse falar de todas as coisas do mundo, seria um livro muito maior do que esse, enorme. Entendeu? Mas a gente usa a palavra de Deus para nos guiar, e isso eu concordo com você, como uma bússola, só que você não está sabendo usar, porque você está distorcendo algum texto com a palavra de Deus, para apoiar os pecados dos outros, ou o seu próprio. Vai saber se ela... Não estou julgando, tá, irmãos? Entende o que eu estou falando, não estou falando que ela mas vai saber se ela não anda no lesbianismo, né? Tomara que não, pro bem dela, mas... para ela apoiar tanto o negócio. Trazer aqui todas as e que fique claro, tá, irmãos? Eu não estou falando que um homem, ou seja, mulher ou homem sexual, não pode ir na religião, na igreja e querer mudar de vida. Que ele tem que ser expulso porque ele é homossexual da igreja. Porque a igreja não a pessoa acha que a igreja muda alguém. A igreja não muda ninguém. Eu estou falando assim, como que eu posso falar para vocês entenderem? Aqueles que gostam de frequentar denominações e vai um homossexual lá, ele não deve ser expulso já que vocês frequentam lá. Mesmo que tirem a denominação, tirem o templo de pedra. Vamos supor que vocês se reúnam, aí entre na reunião dos santos, um irmão, uma pessoa que quer, aliás, irmão não, uma pessoa que é homossexual, mas que quer ouvir a palavra. Você não pode excluir ela nem expulsar ela da reunião, porque ela pode ser salva e mudar de vida. Você não pode tratar ela com preconceito. Agora, você não pode também admitir que ela continue do jeito que está. Vamos supor, um homem ou uma mulher sexual está na reunião dos santos. Aí ela escuta a palavra, tem 2 anos, tem 3 anos e ela não muda a vida dela. Continua na promiscuidade, certo? Aí você não pode aturar esse tipo de comportamento. Aí sim você tem que expulsar ela do meio da reunião. Por quê? Porque aí ela não está querendo... mudar. E aí ela pode contaminar outros cristãos com a prática delas. É igual aquele caso que Paulo fala em Coríntios, que tinha um rapaz dormindo com a madrasta, com a madrasta dele, entendeu? Ele falou, tira de vós, do meio de vós é este Nico, entendeu? Não pode, porque eles iam contaminar, e as pessoas estavam encarando isso como normal. Mas Paulo falou, não, tem que ser punido. Depois que ele for afastado e ele pensar e ele se arrepender, aí traz ele de volta para a reunião, entendeu? Mas no momento que ele não se arrependeu, continua na prática, expulse ele da comunidade, porque senão ele vai contaminar todo mundo com a más obra dele lá, entendeu? E os outros vão achar que é normal aquilo. Daqui a pouco outros estão fazendo também. De Testamento. E uma vez o Novo Testamento sobre relações homogenitais,
Inclusive, somente no Novo Testamento que se fala sobre relações homogenitais Já entre tá mulheres, errado. que é O Antigo fala mais menos. 26, 27. O Antigo fala Então, a gente uma ou vai duas entender vezes. que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Então, olha só o pensamento nada a liberal ver. das igrejas inclusivas. Eu tenho que usar textos bíblicos conforme a minha filosofia. Cultos pagãos, mas as minhas sobre a prática práticas. pecaminosa. Então, para ela, é assim. A prática entre pessoas que se amam é normal. Agora, Mesmo se que você seja tem do uma mesmo prática com sexo. uma terceira pessoa, Porque ou é seja, amor, e amor não é um vem de Deus. casamento, mas entre Olha, duas pessoas, diabólico. opa, aí já é errado. Isso daqui, na verdade, gente, é uma ideia muito diabólica sobre o que realmente a Bíblia é. Nessa parte É por isso que, concordo com novamente, você, eu Caio falo que o Modesto. declínio da igreja está dessa maneira, por causa de pensamentos como a da Dana Holder. É tipo assim, olha, a igreja não entendeu ainda o que as pessoas estão sentindo. A Bíblia não responde às coisas da cultura, então eu tenho que abrir uma igreja inclusiva e falar sobre certas coisas do evangelho e outras coisas não. E por que eu não posso falar? Porque tem pessoas ali que estão magoadas, que estão precisando de uma mensagem de conforto e não de confronto sobre o seu pecado. Mas quanto a isso, Paulo diz o seguinte em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, amontoarão doutores para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos apostatarão alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É o que está acontecendo, então é isso exatamente que a Lana Holder está fazendo. Dentro da onde? Das chamadas igrejas evangélicas. Aí ele fica falando para vocês voltar para lá. Aí esses que saíram, né, que eu digo, que tem muitos ainda que eu tô falando aqui que ainda frequentam, né? É para essas contaminação aí, porque Deus falou que é o que vai acontecer nessas igrejas no final do tempo. E se a pessoa insistir em ficar lá, ele vai destruir com tudo, a pessoa vai ser queimada junto. Entendeu? E queimada não é só queimar, literalmente, ou morrer nos escombros que Deus vai destruir. É queimar que a pessoa vai passar pela condenação eterna, pelo juízo de Deus. Porque ela sabe que é errado e tá lá no meio. Se você sabe que é errado, o que você tá fazendo lá? Entendeu? Deus já não mandou sair de lá? Sai daí, povo meu. Para não ocorrer, está em Apocalipse. Acho que é Apocalipse 18. De 17 a 18, irmãos. Versículo 17 a 18, se eu não me engano. Sai daí, povo meu. Para não ocorreres nos pecados dela. Dela quem? Da grande prostituta, da falsa noiva, da igreja corrompida, entendeu? Da igreja, da falsa igreja. Oh, meu Deus, será que não entende? Tem coceira nos ouvidos e ela juntou para si mesma, né, alguns mestres e criou sua própria igreja. E o segundo texto fala sobre doutrinas de demônios, que é o que ela segue. Porque a partir do momento que você começa a relativizar a verdade, relativizar o pecado, você está cometendo um erro muito grave. Porque com o pecado não se discute se é um pecadinho ou um pecadão. Pecado é pecado e ponto final. Não se discute, por exemplo, se naquela época era pecado e hoje não. Pecado é pecado e acabou, gente. O pecado continua sendo pecado. Sempre. Temos que parar de ficar relativizando o pecado e achando que a Bíblia não é suficiente para nós. E o último ponto tem a ver com esfriamento espiritual. Muitas EBDs hoje em dia, ou seja, escola bíblica dominical, essas escolas aí, né, nas igrejas, estão completamente defasadas, estão vazando teologicamente. Muitas pessoas não vão mais para as EBDs. Perderam completamente a ideia do ensino bíblico. Aprender sobre a Bíblia também é glorificar a Deus. Lógico, e principalmente aprender sobre os streamings. Olha só, volume de serviço no Brasil surpreende e cresce com o impulso de cinemas e streaming. O segundo noticiário, brasileiro assina 8 serviços. Ama mais os prazeres da vida, tá? E Timóteo isso também. Nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos escarnecedores virão, blasfêmios, caluniadores, traidores, mais amigos dos deleites do que dos prazeres, né, do que amigos de Deus, tendo a aparência da piedade. Quer dizer, o que aparece? Se fingindo de cristão, de uma coisa que você não é, enquanto você está em todas as práticas pecaminosas desse mundo. Então, quer dizer, a pessoa tem mais prazer nas coisas do mundo, nas distrações, do que buscar na palavra. Infelizmente, a Bíblia já falou que ia chegar esse tempo. É o que nós estamos vivendo, e elas não admitem. Eu quero que fale assim, você está me julgando. A primeira coisa que a pessoa fala quando você fala assim, você está me julgando. Quem é você para me julgar? Quem é que está julgando quem? A gente está acordando, tentando fazer você ser salvo, a sua alma ser salva, criatura.
Ninguém tá impondo nada aqui. Se você quer se perder, o problema é seu. Quem tem nada com isso? Eu não tenho nada com isso. Eu tô pregando aqui para quem quer ser salvo. Quem quer se arrepender dos seus pecados. Quem quer entregar a vida para Jesus. Quem quer abrir os olhos espirituais para o final dos tempos, para o juízo de Deus que está por vir. Quem não quer ser enganado pelo anticristo, pelos os anticristos que tem no mundo, que nem essa daí. Quem não quer ser enganado pelos falsos profetas. Essa é a minha função aqui, esse é o meu chamado. E eu vou continuar fazendo, custe o que custar, doa quem doer. Quem não gostar e não quiser acompanhar o meu canal, irmãos, tem vídeo que eu sou mais enérgico que nem eu estou sendo agora, porque quando eu falo dos enganos eu sou mais enérgico. Mas tem vídeo que eu sou mais tranquilo, mais manso. Depende do tema que eu estou falando. Não é que eu sou raivoso, que eu tenho raiva de ninguém, que eu brigo com ninguém. Outro dia eu dei um comentário para uma moça aí, que não concordou comigo, que falou, eu tratei ela com maior educação, respondi com educação, com respeito, falei, não, te considero como irmã, mas não concordo com você por causa disso, as escrituras falam assim, que ela falou que eu estava mandando os outros para o inferno, eu falei, eu não mandei ninguém, você interpretou errado, entendeu? Eu não tenho esse poder, quem tem poder de mandar alguém para condenação é só Deus, tá? Então, ela que interpretou errado, eu falei assim, se a pessoa não se arrependeu, o que a Bíblia diz, a pessoa vai para condenação. Ó, o que Jesus fala? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Fui eu que disse ou é a palavra? Agora, se você conhece das escrituras, sou eu que estou inventando isso? Ou está lá na palavra? Leia Marcos, Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, para ver se eu estou inventando. Entendeu? Agora, se as pessoas são preguiçosas, não querem ir lá acompanhar para ver se o que eu estou falando está de acordo com a palavra, então você não pode falar que eu estou inventando. Se você não quer comparar lá, entendeu? Então engula seco. Não fale coisa que não entende. Se você vier com base bíblica me refutar, eu aceito. E eu tiver errado. Agora, sem base bíblica, com as suas opiniões, eu respeito a opinião, te trato com respeito, mas não vou fazer parte da sua concordância, não. Seja de quem for. Vamos lá. Streaming, diz pesquisa. Último noticiário, Datafolha. Brasileiros vão menos à igreja que em 2016. Perceba que nessa época os streamings não estavam assim em voga no mundo. Só depois que começaram aí, a divulgar outros streamings e as pessoas começaram a assinar. Então, de um certo modo, as pessoas preferem ficar em casa, assistir seu futebol, assistir ali o seu filme favorito ou série, do que ir à igreja. Parece que essas coisas do mundo são muito mais atraentes do que a própria Bíblia, do que o ensino bíblico. Então, gente, temos aqui vários motivos por que a igreja está em declínio. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você... Então, agora eu vou dar a minha singela final aqui, irmãos. Ele falou aí de uma coisa. A igreja não está em declínio só porque as pessoas estão saindo da igreja. Porque quem está tirando elas de lá é Deus. Só que às vezes tem pessoas que estão saindo da igreja não porque Deus está tirando elas de lá. Ela está saindo, sim, porque ela se encheu de tanto engano. Só que aí o que ela faz? Ela faz um outro erro fatal. Porque ela sai das igrejas não para ir para Deus, mas para ir para o mundo. Entendeu? Aí é que está o erro. Porque quando a gente aqui, eu falo no meu canal, para a pessoa se afastar dessas igrejas que são corruptas, eu não falo para ela não congregar, não ter comunhão com os irmãos, eu nunca falei isso aqui, certo? Quem falar é mentiroso e filho do diabo. Agora eu estou falando que é filho do diabo. Por quê? Porque quem é o pai da mentira? É o diabo, certo? Logo quando você inventa calúnia, inventa injustiça, inventa mentira, você é filho de quem? De Deus que não é, que Deus não mente, entendeu? Então... cuidado com o que você fala dos outros, porque eu tenho muito cuidado com o que eu falo das pessoas. Agora, se o que eu falo aqui você interpreta do seu jeito, aí já é assunto seu. Não venha falar, colocar palavras na minha boca, falar que eu mandei os outros pro inferno, que eu falei isso, que eu falei aquilo, se você não sabe interpretar texto. Você sabe, na escola ensinaram para vocês, não estou falando para vocês de outro lado, estou falando para quem comenta e me critica falando coisas sem interpretar corretamente. Aí fica me acusando, certo? Então, é melhor que não comente, irmãos, porque eu vou respeitar os comentários, vou responder com educação, mas eu vou discordar e vou dar a minha opinião do que você falou. Vou falar, eu não concordo porque com a base bíblica que eu tenho, o que você fala não procede. Entendeu? Então, o que ele falou aí? Por quê? Primeiro, porque Deus... a igreja não vem de Deus, essas igrejas de pedra, tá? Foram homens que criaram. Tá aí a história do cristianismo que eu já fiz, vários vídeos disso explicando sobre isso, tá?
Só que, o que acontece? Em vez das pessoas sair desse sistema religioso e estudar as escrituras, ou se reunir para estudar, elas vão pro mundo, elas vão pro streaming, elas vão para ver filme, ver futebol, entendeu? Não que seja errado de vez em quando você chegar cansado do serviço, ver um futebol ou ver um filminho. Não é errado, desde que você não ponha isso na frente de Deus. O que é as coisas do mundo na frente de Deus? Você deixar Deus por último, né? Ah, não, vou ver uma coisa aqui, mas depois eu vou lá, oro, depois eu leio a palavra, depois eu vou para Deus. Aí você já está errando, já está pecando. Porque se buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ou então você não buscar Deus de jeito nenhum, porque você se enche de coisa do mundo e nunca vai ter tempo para Deus. Você se convence, não dá tempo. Não dá tempo porque você não quer. Fala logo a verdade, eu não quero. Eu não creio na Bíblia, ou se creio, também eu creio, mas eu não quero ter intimidade com Deus. Eu não quero porque ele fala muito de juízo. Então, né, eu não quero confrontar o meu pecado, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é assim, ó. Ela serve para te consolar quando você passa por lutas, por aflições ou por perseguições, para te dar bom ânimo, para te abençoar, mas também serve para te confrontar os seus erros, para fazer você se corrigir. E dói quando você se confronta. Eu mesmo, quando eu ia fazer até, depois eu faço outro vídeo sobre isso. Eu me converti, eu vi lá atrás como eu era um mau caráter. E eu era um mau caráter, irmão. Não é que eu estou me depreciando, me colocando lá embaixo, porque Deus já me levantou. O levantar é quando você reconhece os seus erros, é humilde para reconhecer que você é um pecador, que você errou, que você fez coisa lá atrás que é vergonhosa, que desagrada a Deus. Aí você se converte, aí você é uma nova criatura, aí você tem um novo pensamento de mente. Aí é uma mudança, é uma transformação que vem de dentro para fora. Para você se converter, você tem que olhar os seus erros de dentro para fora. E isso que a maioria não quer fazer, porque dói. Quando você olha que você fez coisas abomináveis lá atrás, eu fiz coisas abomináveis. Eu não cometi crime de roubar, matar, tráfico de droga, nunca usei droga, nunca fui nada disso daí. Mas eu fiz coisas erradas, coisas que eu me envergonho. Fiz coisas, pensamentos abomináveis, atitudes abomináveis. Vivia em coisas, né, que eu tenho até vergonha de dizer. Mas eu entreguei para Jesus e me arrependi. E agora eu tenho uma nova vida. Não faço mais aquelas práticas que eu fazia lá atrás. Não estou falando que eu não erro mais. Eu erro. Tem muita coisa, tem algumas coisas ainda que eu preciso consertar com Deus. Eu não vou ser perfeito nesse mundo aqui. Só quando Jesus voltar ou quando eu partir desse mundo. Mas enquanto eu estiver na carreira cristã, eu vou ter erro para consertar. Mas eu não vou viver mais na prática do pecado. Eu não vou ser mais escravo do pecado. Eu não vou ser mais dominado pelo pecado. A diferença é essa. Eu continuo um pecador aos meus olhos, mas não escravo do pecado. Escravo do mal, escravo das coisas erradas. Entendeu? Deus me vê como santo por causa do sangue que cobre o meu pecado. Porque eu creio na morte e ressurreição de Cristo. No sangue derramado para pagar os meus pecados. Entendeu? Aí Deus cobre. Não quer dizer também, porque Cristo morreu, eu posso pecar à vontade. Não é isso não. Que aí já é liberalismo. Aí já é transformar a graça de Deus em libertinagem. Entendeu? Então é esse o vídeo, tá? Essa explicação. Se alguém não concorda, paciência. Não posso fazer nada. Eu não vou mudar a minha pregação que Deus põe no meu coração para me falar. Isso que eu estou falando para agradar ninguém. Eu tenho que agradar o Senhor. Se a pessoa não gosta, não concorda, ela não siga o canal, simples assim. Eu passo o meu canal para as pessoas. Falo, meu canal, tem o canal do YouTube que eu prego a palavra, que eu falo de acordo com a sã doutrina, sem religiosidade. Se a pessoa quiser e gostar do canal, bem, se ela não quiser, tira a inscrição dela ou sai do canal, não tem problema nenhum. Não vou ficar ofendido, não vou ficar chateado. Se for um conhecido, não vou deixar de conversar com ele, não. Só não vou compartilhar da vida dele, do que ele pratica, das ideias dele, só isso. Simplesmente assim, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui!